Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, pois Ele é digno de ser exaltado, de ser glorificado. Meus amados, nós estamos encerrando hoje a campanha intitulada Orai Sem Cessar. E durante toda esta campanha, eu creio que Deus, Ele já falou em alguns corações, já deu resposta para algumas pessoas, porque a nossa oração, ela move o coração de Deus. Eu quero, juntamente com você nesta manhã, meditar numa palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo de número 5. Segue a palavra do Senhor dizendo em Atos 12, versículo 5. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Tá bom, meus amados? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está o versículo que está intitulado o tema da campanha, Orar Sem Cessar. E esse é um texto muito interessante para a nossa meditação desta manhã, onde está falando a respeito dos apóstolos, aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que eram a igreja de Cristo representada por eles aqui na face da terra. E o texto começa dizendo que Herodes estava se levantando contra os apóstolos, que estavam pregando a palavra da verdade, pregando a palavra da salvação, os apóstolos que se reuniam em oração, e isso começou a incomodar a Herodes. E por esta razão ele prendeu alguns discípulos, e o primeiro foi Tiago, o qual foi dissipado a fio da espada. Pedro era o próximo da vez a ser morto por Herodes. Porém, ele é lançado no cárcere, e a Bíblia vai dizer que nesta prisão em que Pedro estava, no cárcere em que ele estava, ou seja, na cela que ele estava, nesta prisão de segurança máxima, havia da parte de fora desta cela 4 escoltas de soldados, e cada escolta com 4 soldados, ou seja, 16 soldados guardavam pelo lado de fora a vida de Pedro. E dentro do cárcere onde Pedro estava, havia mais 2 soldados que estavam algemados junto com Pedro. Ou seja, aos olhos humanos, não havia nenhuma possibilidade de Pedro sair dali com vida, sair dali restaurado, não havia nenhuma possibilidade, aos olhos humanos. Porém, a Bíblia vai estar dizendo no versículo 5, que havia uma igreja que estava orando incessantemente pela vida de Pedro. Eu quero falar nesta manhã sobre esta igreja. Muitas vezes as pessoas falam, eu oro o dia inteiro, eu amanheço orando, começa às 6 da manhã, termina às 6 da tarde. Amado, isso não existe, porque seria impossível uma pessoa ficar de joelho 3, 4 horas orando. E quando as pessoas dizem, eu oro o dia inteiro, é como se as pessoas não fizessem nada, é como se as pessoas não tomassem café, não almoçassem, não jantassem, não conversassem, não cuidassem dos seus afazeres. Esta igreja que o Senhor está falando aqui é a igreja de Cristo. Ou seja, quando eu começo a orar e eu paro, Deus vai levantar outra pessoa para dar continuidade à oração. Nesse exato momento que eu estou aqui, se eu estiver orando e eu parar, Deus pode levantar uma pessoa lá na Bahia para dar continuidade à oração. Isto é orar sem cessar. Há uma igreja que está orando, a igreja de Cristo, uma igreja que não tem placa de igreja A, igreja B, igreja C. É a igreja de Cristo, independente de placa de denominação, é uma igreja que está orando.
E esta igreja de Atos era a igreja primitiva, a igreja que orava junto, estava em comunhão junto, estava na alegria junto, no choro junto. Era a igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Esta igreja que estava orando incessante pela vida de Pedro. Eu quero dizer para você, meus amados, que Pedro era um dos apóstolos diferenciado. Ele era um reverencial para os demais discípulos do Senhor. Porque se você olhar a história de Pedro, desde o capítulo 3, você vai ver que Pedro era um homem cheio da essência, cheio da presença de Deus. Um homem que orava. Eu não vou dizer que ele estava orando o dia inteiro, mas um homem que tinha seus períodos de oração. É isso que Deus requer de nós, período de oração. Se você olhar para o capítulo número 3 de Atos, você vai ver Pedro e João subindo ao templo todos os dias na hora nona. Isso significa que todos os dias, às 3 horas da tarde, Pedro e João estavam no templo para orar, para buscar a presença e a essência de Deus. E o texto do capítulo 3 vai dizer que todos os dias alguém levava um coxo e colocava à porta formosa do templo. Ou seja, aquele homem devia ter alguém que cuidasse, alguém que levasse e a trouxesse de volta. E nesse dia, Pedro e João, ele vai entrar no templo como as demais vezes. E naquele dia, a Bíblia vai relatar que aquele coxo estende as suas mãos para Pedro pedindo algo material. E o que Pedro fala para ele, olha para João e diz, olha para o coxo e diz, fita os olhos em nós. E neste momento que aquele coxo fita os olhos em Pedro e João, eles dois também fitam os olhos sobre aquele coxo. E olha só o que Pedro vai falar para aquele coxo. No versículo 6 de Atos 3. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. E a Bíblia vai estar dizendo no versículo 7 que imediatamente eles pegaram aquele coxo pela mão, imediatamente ele se pôs de pé e voltou a ser um homem normal. Agora, por que aconteceu esse milagre, meus amados? Porque eram homens de oração, homens que tinham compromisso com o Senhor, homens que tinham uma determinação, sabiam o que queria. Ora, se era proibido orar, eu não sei desse texto, mas o fato é que eles oravam, eles tinham esse período de oração. A Bíblia não vai estar dizendo que eles ficavam das 6 da manhã às 6 da tarde no templo. A Bíblia vai dizer que eles entravam e oravam na 9ª hora, ou seja, às 3 horas da tarde, para se encher da essência e da presença de Deus. Isto é resultado de oração. Se você dá uma olhadinha lá um pouco mais para frente, no capítulo 5 de Atos, você vai ver Pedro sendo usado pelo Espírito Santo para uma grande revelação. Quando Ananias e Safira tentam enganar a Deus, tentam enganar os apóstolos, os discípulos, vendendo aquela propriedade para uma quantia determinada e levando a metade aos pés dos apóstolos. Quando Ananias entra no templo, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, o que fez você? Deixou Satanás enganar o teu coração? Vendendo a tua propriedade, você não deveria ficar com todo o dinheiro, com toda a quantia, porque tentou enganar a Deus. E ali você já sabe a história. O que aconteceu com Ananias e Safira, foram fulminados. Porque com Deus não é meio termo. Com Deus não dá para ficar em cima do muro. Com Deus você é ou você não é. Ou você é um homem de oração, uma mulher de oração, ou você não é um homem de oração ou mulher de oração. E quando eu digo oração, não é que você vai ficar 4 horas de joelho. Se tiver alguém que consegue ficar 4 horas de joelho orando, sem cessar, sem parar, sem fazer nada, eu também quero aprender este método, porque a pessoa que faz isso aí certamente não é deste planeta, é de outro planeta. Porque seria impossível você ficar o dia inteiro orando sem cessar. Eu não gosto muito quando eu escuto as pessoas falando, eu não tenho nada, porque cada um não tem nada com isso, a ver com isso, mas eu tiro as minhas conclusões. Essa situação de algumas pessoas que falam, eu amanheço orando, passo o dia inteiro orando, eu passo o dia todo orando, a noite orando, irmão, isso aí seria uma causa quase que impossível, porque ninguém consegue ficar o dia inteiro orando sem parar. Entenda isso, por favor. Não estou falando para você não orar. Estou falando que todos nós temos nosso período de oração.
Esse mesmo Pedro, se você olhar no mesmo capítulo 5, o homem estava tão cheio da presença de Deus, tão cheio da essência. Eu quero profetizar isso na minha, na tua vida, que nós vamos ser cheios da presença de Deus. Não importa se você ora meia hora, se ora 1 hora, 20 minutos, o que importa é o conteúdo da oração que sai expressada através da tua boca, porque orar para Deus não é você falar muitas coisas, eloquente, coisa que as pessoas não entendem, é falar aquilo que está dentro do seu coração. Muitas vezes 1 minuto de oração é suficiente para Deus fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Às vezes, meia hora de oração é tudo que Deus quer para operar aquilo que é impossível na sua vida. E se você olhar para o capítulo 5 de Atos, a partir do versículo 12, você vai ver que está intitulado que os apóstolos operavam sinais e milagres. O texto vai estar dizendo a partir do versículo 12 do capítulo 5, que quando Pedro ia para uma cidade, as pessoas sabiam que ele ia passar por aquela cidade, levavam-se os coxos, paralíticos, aleijados, leprosos, até endemoniados, era levado e colocado à beira do caminho. Olha que essência de Deus, era levado para a beira do caminho, para que quando Pedro passasse, se a sombra dele projetasse em algum daqueles, seria curado imediatamente. Irmãos, isto é resultado de oração. Isto é resultado de renúncia, de entrega. Você vai perceber que nesta época os discípulos já estavam sendo talvez proibidos a pregar a palavra, a levar os ensinamentos de Deus, de Jesus, mas isso não parou a rotina dos apóstolos. Qual era a rotina dos apóstolos? Orar, interceder, buscar a presença de Deus. O homem estava tão cheio da essência do Espírito Santo que aonde ele passava, algo diferente acontecia naqueles que cream. Porque para levar as pessoas à beira do caminho, para que quando o discípulo passasse, era um motivo de crer que iria receber o seu milagre. E quando chega aqui no capítulo número 12, onde já estava a perseguição, não podia falar do evangelho, não podia se reunir numa igreja para orar, não podia estar junto. Eles tiravam um período para estar orando, para estar buscando a presença de Deus. E aqui no texto que nós lemos aqui, Herodes lança Pedro no cárcere, após ter açoitado, ter feito um monte de coisa, põe Pedro no cárcere. Para quê? Para que no outro dia Pedro fosse levado ao sinédrio para ser julgado, para ser decretado a morte de Pedro. Mas o que eu acho interessante é que quando a igreja estava orando incessantemente, Pedro estava descansando, Pedro estava dormindo lá dentro do cárcere. Irmão, tem momento que você já orou, você já chorou, você já fez o que você podia. Agora é momento de você descansar, entenda isso, por favor. É momento de você descansar, porque quem ora e espera no Senhor tem um momento de descanso. Para de ficar inquieto, para de ficar procurando as coisas que não tem procedência da parte de Deus. Se tem momento de orar, tem, mas também tem momento de esperar, de confiar, de descansar. Olha só, Pedro, talvez no seu íntimo, ele não sabia o que iria acontecer com ele no outro dia. Porém, Pedro estava descansando. Olha só o tamanho da presença de Deus, o tamanho dos cuidados de Deus, do zelo de Deus por mim e por você. Nós somos a igreja de Cristo. E eu quero provar isso para você, que nós somos a igreja de Cristo. Porque se você olhar lá em Mateus capítulo de número 16, quando Jesus está ali com a multidão e os seus discípulos, e há um grande questionamento de quem seria Jesus. Quem seria Jesus? E aí Jesus pergunta para alguns discípulos e diz: quem estão falando que eu sou? E alguns diziam, alguns estão falando que é Elias, outros estão dizendo que é um profeta. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, e tu? Que dizes que eu sou? Pedro diz: Senhor, eu digo que tu és filho de Deus, tu és o Cristo. Aleluia. Aí Jesus vai falar para Pedro e diz: Pedro, esta resposta não veio de você, esta resposta veio de Deus.
E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso significa que eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja de Cristo, somos a igreja que ora, que intercede, que fala em mistério, sim, mas que tem compromisso com o Senhor, independente de tudo que está acontecendo, desta pandemia, desta enfermidade, deste vírus que está aí à tona. Isto não impede você de orar, de glorificar, de se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha vergonha de falar do Evangelho, que maneje bem a palavra do Senhor, que não tenha vergonha de falar: Jesus cura, salva e liberta. Então Pedro era um homem que tinha compromisso com o Senhor. Aí Jesus vai continuar dizendo: te darei a chave do céu, do reino do céu. E tudo que você ligar aqui na face da terra será ligado no céu. E tudo quanto você for desligado aqui na terra será desligado no céu. Eu quero dizer para você que a nossa oração, ela não tem que ser automática. Quando você ora, não é como se você estivesse ligando um interruptor. Vou orar, agora vou desligar, vou parar de orar. Você para de orar, mas você tem que ficar vigilante. Tem que ficar intercedendo, mesmo em pensamento. Não é que você vai ficar o dia inteiro orando. Isso seria talvez impossível. Você ficar o dia inteiro orando e você não come, você não bebe, você não faz nada. Então, o período de oração, é necessário você orar e aprender a confiar e esperar que Deus está contigo nesta batalha, nesta peleja. Voltando para o capítulo 12, no versículo 5 que nós lemos aqui, no versículo 6, Pedro estava descansando e esperando, e na sequência Jesus vai enviar o socorro para Pedro. A Bíblia vai dizer que de repente entra um anjo dentro daquele cárcere. Veja bem, uma prisão de segurança máxima. Mas quando Jesus quer operar, não existe prisão. Ele quebra as prisões. Ele quebra os agrilhões, os cadeados, as cadeias. Ele quebra e vai até você para te socorrer, para lhe enviar o socorro. E quando o anjo entra dentro do cárcere, aparece aquele clarão. O soldado que está à direita não vê, o soldado que está à esquerda não vê, mas Pedro vê, porque Pedro estava em espírito na presença do Senhor. Mesmo preso, estava em espírito aguardando a resposta do Senhor. E o anjo toca no lado de Pedro e diz: Pedro, levanta-te depressa, coloca a tua sandália, veste a tua capa, porque hoje o Senhor me enviou. Eita, meu Deus, o Senhor me enviou para tirar você desta prisão, para tirar você desta cadeia, porque enquanto você estava aqui preso, enquanto você estava descansando, havia uma igreja orando, intercedendo, uma igreja que não parava de orar a teu favor, e Deus bradou do céu e me enviou para te socorrer, para quebrar as cadeias, tirar você desta prisão. Escute, você que está me ouvindo nesta manhã, se você está dentro de um cárcere, seja espiritual, seja físico, seja carnal, Deus está enviando um anjo para tirar você deste cárcere, desta prisão, porque mesmo tantas turbulências, Deus tem levantado uma igreja que continua orando por mim e por você incessantemente, sem parar. Pedro se levanta sem saber talvez o que estivesse acontecendo e sai caminhando com o anjo. Sai caminhando dentro da prisão com aquele anjo, mas só que Pedro agora estava livre, Pedro estava liberto. Mas enquanto eles vão andando, vai chegar diante do último obstáculo que Pedro tinha que enfrentar, que era o portão de ferro, o portão que guardava o cárcere. Não havia possibilidade, humanamente falando,
de abrir aquele portão se fosse aquele que seria responsável de abrir e fechar aquele portão. Porque com certeza tinha alguém que era responsável para abrir e para fechar. Mas quando Deus quer fazer uma coisa, ele não manda recado. Ele envia o anjo, envia o profeta, envia o socorro. E quando ele chega diante daquele portão, daquele enorme portão, que não havia possibilidade de abrir. E a Bíblia diz que aquele portão, pode continuar lendo o texto do capítulo 12, que você vai ver que o que eu estou falando aqui é uma grande verdade da Bíblia, é uma grande verdade do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquele portão, ele vai começar a ser aberto automaticamente. As portas vão se abrir. Eu quero dar um recado de Deus, eu estou aqui quase chorando na presença do Senhor. Eu quero dar um recado de Deus. Se a porta se fechou para você, se a porta se fechou para você, não se preocupe. Porque esse Jesus que eu sirvo nessa manhã, ele pode ir lá no céu acionar o automático de uma porta que vai se abrir na sua vida. Eu não sei se é uma porta do milagre, uma porta da enfermidade, eu não sei que você está querendo que esta porta seja aberta para que você receba o milagre. Mas o mesmo Jesus que abriu este portão, a qual o homem não podia abrir, é o mesmo Jesus que está nessa manhã dizendo: filho, descanse. Vai descansar. Esse é o momento de você descansar. Você já orou, já oraram por você. Agora esse é o momento de você descansar. Descansa no Senhor. Porque eu vou abrir a porta da vitória para a tua vida. Eu vou abrir a porta do socorro para a tua vida. Você não vai morrer antes que se cumpra o que eu te prometi. Esta é a igreja que ora por mim e por você. A igreja de Cristo, eu disse aqui no começo, que orar sem cessar. É você tirar seu período de oração. E quando você para de orar, outra pessoa que eu e você talvez nem conhecemos, elas começam a orar. Eu creio que existe oração 24 horas sem cessar. Eu creio. Eu vou continuar crendo que existe. Mas são várias pessoas orando. Várias determinações orando. Enquanto você ora, você para. Tem alguém lá nos Estados Unidos que está orando, dando continuidade à oração que você começou. Isto é orar sem cessar. Nós não podemos parar de orar. Isso significa que você não precisa ficar preocupada, eu tenho que orar o dia inteiro. Não. Ore meia hora, ore 20 minutos, ore 1 hora se você for capaz. Mas quando você parar, pode ter certeza que alguém vai dar continuidade à tua oração. E quando nós não paramos de orar, Jesus envia o socorro. Pedro é uma testemunha viva disso que aconteceu. Talvez o homem tivesse decretado, talvez Herodes, talvez não, ele já estava com o decreto firmado de matar Pedro. Talvez dissipar Pedro como tinha dissipado a fio da espada ao apóstolo Tiago. Mas Pedro, ele foi descansar, esperar no Senhor. É o que nós estamos passando nesse período de pandemia, onde esse vírus, invisível, mas ele é real. Nós estamos descansando no Senhor. Nós estamos esperando a ordem do Senhor. E quando ele vier a ordem dele, nós iremos estar no templo, adorando, exaltando o Senhor. Eu estou falando de um homem que se tornou e ainda é um grande reverencial para mim e para você. Ore pelas pessoas que precisam de oração. Ore pelas pessoas que estão em busca de um socorro. A tua oração, ela pode muitas coisas. A tua oração, ela pode salvar alguém que está perdido. A tua oração pode tirar alguém das prisões. A tua oração pode abrir as portas do cárcere para que a pessoa venha ficar em liberdade. Eu agradeço a Deus por esta manhã, por este encerramento desta campanha intitulada Orai sem cessar. Eu espero que Deus tenha me ensinado nesta manhã
Eu espero que o Senhor tenha nos ensinado que nós não podemos ser como o fariseu, lá de Lucas capítulo 18. É uma história muito conhecida do fariseu publicano. Eu quero terminar falando esta parábola. E o fariseu, ele se apresentou orando, dizendo: olha, eu não sou como os demais pecadores. Eu jejum, eu dou meu dízimo, eu faço tudo que eu posso fazer, mas eu não sou como aquele publicano. Ou seja, os fariseus queriam se aparecer. Se apresentavam em praça pública para falar alto, para orar eloquente, para chamar a atenção do público, das pessoas. Por favor, não faça isso, porque se tem alguém que nós precisamos chamar a atenção, este alguém se chama Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo. Aí o publicano chega, talvez até com vergonha, porque escutou aquele fariseu falar, mas ele se coloca de pé e fica longe do altar. E coloca a sua mão no peito e diz: Senhor, se propício for, escute a minha oração. Era tudo o que Deus queria ouvir. Aí Jesus vai perguntar para os discípulos: quem vocês acham que desceu honrado para sua casa? Aí Jesus vai explicar: o publicano. Porque todo aquele que sobe exaltado, desce humilhado. Mas aquele que sobe humilhado, esse desce exaltado. Esta é a palavra que eu quero deixar para o meu e o teu coração nesta manhã. Para você que vai participar da ceia do Senhor, tem pessoas que vão trabalhar nessa manhã. São 3 pessoas que vão estar trabalhando. E eu quero participar da ceia com você neste momento. Então, se você que vai participar da ceia está ouvindo esta live, pegue aí o seu pão, pegue aí o seu cálice, que eu vou estar orando agora. Senhor Jesus, eu apresento este pão simbolizando o teu corpo, que foi chicoteado, que foi judiado desde Getsemane até o Calvário, para nos dar o direito da salvação. E também, Senhor, apresento este suco de uva, representando e simbolizando o teu sangue, vertido na cruz do Calvário, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para nos dar o livre-arbítrio, Pai. E o livre-arbítrio que nós escolhemos foi te servir, foi te adorar. Pai, ao comermos este pão e ao tomarmos este suco de uva, simbolizando o teu sangue, que todos nós possamos sermos curados de todas as enfermidades. Em nome do Senhor Jesus. Participe juntamente comigo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um amém do outro lado aí? Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Passemos Glória a juntos Deus. do cálice do Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um domingo de comunhão com a nossa família, onde possamos sentar em volta da mesa e dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que providencia aquilo que nós não conseguimos providenciar. Logo mais à noite estaremos fazendo a ceia, mais uma vez online, e todos estão convidados a participar juntamente conosco. Eu quero terminar orando agora, por mim, por você. Feche seus olhos aí onde você está. Deus querido, Deus amado, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço
por tua fidelidade, pelo teu amor incondicional pelas nossas vidas, Verdade, Deus. porque mesmo nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, o Senhor continua fiel para conosco. Verdade, Senhor. A tua graça, meu Deus, tem nos alcançado. Em nome de Jesus. Assim, meu Deus, como o apóstolo Paulo declarou, no meio de tantas situações que ele não estava talvez aguentando mais. Deus. Ele diz: Senhor, a tua graça me basta. Pai, desta manhã alcança, meu Deus, as famílias, as pessoas que estão no leito dos hospitais, as famílias que estão chorando porque perderam um ente querido, as pessoas que não sabem mais o que fazer, Verdade, Deus. as pessoas que não sabem mais como agir. Mas eu creio no Senhor que vai começar a agir nessas vidas que já não aguentam mais. Pai, obrigado por esta campanha que nós tivemos durante 7 domingos, pregando e falando sobre a oração. Eu sei, meu Deus, que como igreja, nós estamos orando, nós estamos intercedendo, Verdade. nós estamos, meu Deus, buscando a cada dia um pouco mais da tua excelência, um pouco mais da tua essência, do teu poder, Pai. Que a nossa oração, ela nunca venha a ser em vão, mas que a nossa oração, ela caia em terra fértil e que produza frutos que permaneçam. Verdade, Senhor. Pai, transforma a nossa vida. Mexe, meu Deus, aonde tem que ser mexido dentro de nós. Deus. Porque cada um de nós temos uma área que se torna vulnerável, Pai, muitas vezes. E é desta área que nós clamamos ao Senhor. Verdade. Que o Senhor venha trabalhar Em nome nos de bastidores dos nossos corações. Verdade, Senhor. Transforma-nos, faz pessoas melhores. Em nome de Jesus. Que o teu amor, Pai, seja derramado sobre os nossos corações. Verdade, Pai. Não há tempo para odiar as pessoas. Verdade. Não há mais tempo para discriminar as pessoas. Não há mais tempo para ficar julgando as pessoas. Verdade. É o tempo de amar as pessoas. Em nome de É tempo de demonstrar o teu amor, um amor incondicional. Verdade. Pois o Pai nos ensina. Porque, como o Senhor nos ensinou, eu declaro nesta manhã que nós somos capazes de amar o nosso próximo. Por isso, Pai, nesta manhã, toma, Senhor, cada pessoa que se encontra escrita no caderno de oração. Verdade. Toma as famílias, toma os jovens, os adolescentes, as crianças, Oh, Deus, em os nome varões, de Jesus. as varoas, mas em especial os casais, Pai. Eu coloco na tua presença. Verdade. Trabalha no coração de cada casal. Em Coloca nome de compreensão, Jesus. Pai. Porque como pessoas nós somos diferentes um do outro. Verdade, Deus. Mas um dia nós firmamos um compromisso que até a morte nos separe. Verdade. Que o Senhor possa renovar os relacionamentos, Em nome lançando de por Jesus. terra toda discórdia, todo espírito de confusão, Em nome de toda Jesus. contenda seja lançado Em por nome terra. de Jesus. Nos faz ver esse tempo a qual o Senhor preparou para nós conhecermos a nossa família. É verdade, Deus. Toma, Senhor, nas tuas mãos o nosso ministério, os pastores,